queridos, queridas, como sempre, estamos aqui pelo nosso canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré, trazendo mais uma contribuição doutrinária para que possamos fazer uma reflexão aqui conjunta. Agradeço a todas as irmãs, a todos os irmãos que sempre se pronunciam e peço a vocês, dê aí o seu like, o seu joinha, faça seus comentários, ative as nossas redes, participe, interaja conosco. Aqui nós somos uma associação espírita de 83 anos. E não é somente por termos 83 anos, é 83 anos de trabalho sério, de um trabalho amoroso aqui na seara do Mestre que se espalha por todo o universo. Contamos aqui com a direção querida dos nossos amados Mônica, Beto, uma equipe maravilhosa que está aqui por trás dessas câmeras aí ativando o núcleo de produção audiovisual Clara de Assis. Então, gente, é um trabalho todo nosso, aqui da associação, mas também seu, que você pode colaborar, pode divulgar o nosso trabalho, pode compartilhar, indicar para amigos, familiares, que isso ajuda a divulgação da doutrina e, além disso, também ajuda a divulgar o nosso trabalho, que é pequeno, simples, mas isso é importante para que cada vez mais a gente possa ter engajamento e seguir com o nosso trabalho, dando visibilidade à grande causa do Evangelho. Hoje eu trago para vocês esse tema aqui, reencarnação como lei de Deus. E nós vamos usar como parâmetro uma reflexão do livro A Grande Síntese, o capítulo de número 30, que a sua voz, que nós vamos ver daqui a pouquinho quem é, mais ligada na conexão mística, mediúnica, espiritual com Pietro Baldi, trouxe para nós esse tema, reencarnação mais vista pela ótica da palingênese. Esse trabalho eu tive assim a felicidade de apresentar num dos encontros do nosso núcleo Pietro Baldi de Feira de Santana, que ainda nós não temos uma abertura aqui nos canais, não transmitimos para o YouTube, mas quem sabe, né, futuramente possamos fazer isso. Então a gente pega assim as experiências que tivemos, experiências exitosas, experiências que frutificaram, que deram uma boa discussão e trazemos também aqui para a complementação e divulgação do trabalho. Queremos chamar a atenção dos irmãos que esse tema vai ter assim uma implicação muito grande em alguns aspectos, como nós estamos vendo aqui. Vamos falar também da ressurreição de Jesus, o significado. Então, terão assim outros aspectos, outras nuances que vão dialogar com esse tema. E já aviso para você que aqui é apenas a primeira parte do trabalho, porque o tema é um pouco longo, exige um pouco mais de reflexão, essa questão da reencarnação, vista assim de múltiplos aspectos, com múltiplos olhares. Então eu peço a paciência aí de vocês, né? Que hoje nós estamos vendo essa pequena parte, depois nós vamos ver uma segunda parte. Então, de cara, vamos definir o que seria palingênese. Então, do grego, palingênese significa reencarnação. Ora, então, reencarnação e palingênese são sinônimos? Exatamente. Agora, nós temos também outros sentidos para essa palavra palingênese. Veja ali, né? Gênese, né? Que vai significar origem, novas origens. Então, temos aqui, né, como um novo começo, repetição. É um termo também que você pode encontrar de um uso assim um pouco amplo. Por exemplo, né, nas chamadas, como nós conhecemos, né, nas ciências naturais, que hoje em dia se atualizaram como ciências biológicas, mas vamos tratar, né? Nas ciências naturais, naqueles escritos mais antigos, ali do século XIX, você ainda pode encontrar referências com essa expressão palingênese. Também na filosofia, na teologia. Agora, o sentido dado por sua voz, que é essa conexão interna de Ubaldi, essa vivência mística espiritual, com esta voz, né, sublime que ecoava e que trazia as mensagens, é que palingênese tem um sentido de criação que se transforma.
Bem, logo de cara, então aqui nós vamos também responder uma pergunta que é muito interessante, principalmente para você, minha querida, que está assistindo aqui a gente pela primeira vez, você, meu querido irmão, que não conhece o professor Pietro Baldi, e aí vem logo aquela dúvida, mas Pietro Baldi era reencarnacionista? Então, nós vamos tirar aqui algumas dúvidas rápidas, porque hoje nós não estamos aqui para trazer a biografia do professor Baldi. Mas ele, filósofo italiano, ele escreve vários livros, né, uma sequência de livros, cerca de 12 livros, na Itália. Esses livros, eles têm uma natureza mediúnico, espiritual, mística, não são mediúnicos como estamos acostumados, né, a entender, assim, psicografia, não. Era intuitiva, ele vivia o fenômeno, se inspirava, se impregnava do fenômeno, depois ele escrevia sobre o fenômeno, ainda sob a inspiração do que ele chamava de sua voz. Então, sua voz não é uma entidade, não é um espírito desencarnado. Então, é uma fonte de inspiração que podemos até dizer assim, né? É uma corrente noúrica, uma corrente crística, de pensamento e de expressão que chega até aqui na Terra. Os livros do professor Baldi tiveram assim uma repercussão extraordinária aqui no Brasil, em especial seu livro primeiro, captado por ele ainda lá na Itália, né, escrito, né, em 3 verões, que foi A Grande Síntese. A Grande Síntese foi um livro de grande repercussão aqui no Brasil, aliás, até hoje, e chega até o conhecimento de Guion Ribeiro, e fez a tradução não só da Grande Síntese, mas de alguns capítulos que ele também publicava na revista O Reformador, e com isso o Baldi ganha um grande número de simpatizantes, digamos assim, de admiradores e de leitores no meio espírita. Posteriormente, ele foi convidado a conhecer o Brasil, isso em 1951, Guion já tinha desencarnado, é um outro grupo que vai recebê-lo aqui, e ele se encanta pelo Brasil e as pessoas que o receberam também se encantam por ele. Esse grupo, chamados Amigos de Pietro Baldi, né, pró-vinda de Pietro Baldi para o Brasil, era constituído de espiritualistas, de espíritas, de simpatizantes, enfim. Fim da visita de 1951, ele foi convidado a se mudar para o Brasil. E assim ele faz. Ele vem para o Brasil com toda a sua família, que se estabelece, e desencarna em São Vicente em 1972. Mas aqui no Brasil, ele vai escrever a segunda parte da sua obra, composta de 12 livros. Então, é a chamada obra ubaldiana, a obra italiana e a obra brasileira. Então, algumas pessoas, né, durante o tempo dessa estadia aqui no Brasil, questionavam, mas o Baldi é espírita, o Baldi é espiritualista. Então, ele vai se definir como espírita. Ele vai ter uma formação toda católica, porque ele nasce numa Itália católica, mas por volta ali dos seus 25 anos de idade, ele lê o Livro dos Espíritos e ele se declara, nossa, eureka, né? Na realidade, eureka, eu era espírita e não sabia. E posteriormente ele vai se aproximando e estabelecendo uma sintonia muito forte com grupos de espíritas aqui no Brasil e também da Europa. Chegando aqui no Brasil, foi recebido pelo Chico Xavier na Fazenda Modelo. Então, assim, uma convivência, uma rede de espíritas e de espiritualistas muito fortes ao redor dele. Então, algumas pessoas perguntam, e o Baldi era reencarnacionista? Então, nós vamos aqui para o livro Pietro Baldi e o Terceiro Milênio, capítulo 3, segunda parte. O Baldi lê o Livro dos Espíritos em 1912, né, com 26 anos de idade, na Itália, aceitou plenamente a reencarnação e na conferência que ele realizou na Federação Espírita do Estado de São Paulo em 1951, ele vai declarar o seguinte: ela foi a primeira semente que deu origem ao meu adiantamento espiritual, e daquele dia em diante foi se tecendo a trama luminosa do esclarecimento, de tal forma que, ampliando-se, ele penetrou a ciência, a filosofia, a religião, os problemas sociais e os problemas de todo gênero. Devo, entretanto, confessar-vos, precisamente aqui, nesta noite e neste local, que a Allan Kardec devo a primeira orientação, a solução positivada dos problemas mais complexos que mais de perto me interessava, considerando minha condição de ser humano.
Então, ele se estabelece aqui, ele se apresenta, então, como Kardec sendo aquele definidor de vida, aquele divisor de águas definitivo na vida dele, e, consequentemente, todo o pensamento kardeciano apresenta-se para Ubaldi como uma grande fonte, como ele vai dizer aqui, né? Desde os problemas mais complexos que ele já vivia, que ele já vinha em reflexão. E a grande síntese é um livro reencarnacionista por excelência, assim como toda a obra de Ubaldi você vai encontrar referências à questão da reencarnação. Vamos então lá para o prefácio de Deus e o Universo. Esse prefácio foi recebido, foi intuído em Gubbio na Páscoa de 1951. E o Pietro Ubaldi vai nos dizer: este livro, que é Deus e o Universo, pode constituir uma das maiores provas da reencarnação. Realmente, o sistema aqui exposto admite e prova que houve uma criação única de espíritos. Estes, justamente por motivo da queda, primeiro através da fase da descida em evolução e depois no decurso da fase de subida e evolução, devem sempre os mesmos filhos da criação única, infinitas vezes, reencarnar-se na matéria, que é filha da queda, para espiritualizá-la novamente, através das provas e da dor, para que tudo retorne e reintegre em Deus. Então, irmãos e irmãs, não tenhamos mais dúvidas a respeito da concepção reencarnacionista do professor Ubaldi. Vejam aqui que ele vai deixar bem claro: devem sempre os mesmos filhos da criação única, infinitas vezes, reencarnar-se na matéria. Então, está dito aqui o propósito de Ubaldi com a questão da reencarnação. Lá na Revista Espírita, nós vamos pegar aqui um trecho agora de Kardec para ele enfatizar a necessidade de compreendermos a reencarnação. Porque Ubaldi traz para nós a queda no sentido de criação única, depois a derrocada e depois a ascensão. Essa ascensão, que é o retorno a Deus, dá-se por sucessivas vidas, pelo processo reencarnatório. Mas Kardec, ele parte só do princípio ali, da base, que é a criação, colocando a questão de número 540 em foco, dos simples e ignorantes até o arcanjo. Então, que é o que? Para Ubaldi, a fase de subida, a fase de ascensão, de reintegração em Deus. Muito bem estudada, muito bem detalhada por Kardec, pelo Espírito da Verdade, em toda a codificação espírita. Então vamos ver aqui na Revista Espírita de 1858, que não faz parte da codificação, mas onde nós vamos encontrar os elementos fundantes, os conceitos primeiros, os ensaios que Kardec produzia, que seria assim uma espécie de um esquenta para que ele pudesse produzir as suas teses definitivas no que nós chamamos de codificação, que são os 5 livros. A Revista Espírita, ela está plena do conhecimento, das pesquisas, das andanças de Kardec, um registro único desse caminhar de Kardec. Antes eu até dizia, já fiz algumas falas colocando que Kardec não deixou assim para a gente muito claro a questão do roteiro que ele seguiu, uma metodologia, como nós fazemos cientificamente, um diário de campo. Depois, muitos anos depois, eu fui ler a Revista Espírita e digo, pronto, encontrei o que eu queria, era isso aqui. Então a Revista Espírita, ela mostra o caminho das pedras, inclusive a evolução do pensamento do próprio Kardec, como ele ia se apropriando, discutindo alguns conceitos, a interação com a espiritualidade, manifestações que se davam em outros países, como as pessoas informavam a Kardec. Então isso é, para mim, extraordinário, e eu sou uma das fãs da Revista Espírita. Então vamos lá na Revista Espírita, entendermos como lá no princípiozinho, observem na data, Revista Espírita 1858, como Kardec vai chamar a atenção desta questão reencarnatória. Vamos lá?
Quanto a nós, nossas observações pessoais não nos deixam nenhuma dúvida sobre a antiguidade e a universalidade da doutrina que os Espíritos nos ensinam. Essa coincidência entre o que nos dizem hoje e as crenças dos mais recuados tempos é um fator significativo da mais alta importância. Faremos notar, todavia, que se encontramos por toda parte da doutrina espírita, em nenhuma parte a vemos completa. Parece haver sido reservado à nossa época coordenar esses fragmentos esparsos entre todos os povos, para chegar à unidade de princípios no meio de um conjunto mais completo e, sobretudo, mais geral de manifestações que parecem dar razão ao autor do artigo que citamos acima sobre o período psicológico no qual a humanidade parece entrar. Então, não é à toa que o subtítulo da Revista Espírita é Jornal de Estudos Psicológicos, exatamente porque Kardec está adentrando esta alma humana, o espírito, nas suas mais diversas manifestações. E observe vocês que ali no destaque em vermelho, eu fiz esse destaque para chamar a atenção de vocês, porque é Kardec dizendo que a doutrina espírita não parecia estar completa em nenhuma de suas manifestações, mas que parecia que agora sim, ali por volta de 1857, 1858, esses fragmentos esparsos estavam começando a se juntar, ou seja, o quebra-cabeça já estava começando a ganhar corpo e as ideias ganharem sentido. Entre elas, a reencarnação. Então, foi uma ideia que Kardec teve uma certa dificuldade, teve uma certa resistência, porque vinha do Oriente, as ressonâncias que chegavam, do budismo, do hinduísmo. Então parecia assim, não, isso aqui não é cristianismo, isso aqui não é doutrina do Cristo. Com o tempo, o Espírito da Verdade reafirmando, não, isso aqui, a reencarnação é fato. Kardec se dá conta da existência desse grande processo que é a lei de Deus, a própria misericórdia divina que se expressa na forma de reencarnação. Então, misericórdia, aquilo que passa pelo coração, pelo cordis, pelo coração de Deus. Então, a graça que algumas religiões protestantes defendem não é a graça do estalar de dedos e você está salvo, você vai sentar à minha direita. A graça que Deus nos concede é a graça da reencarnação. Múltiplos corpos, vivências e vivências, infinitas vezes, porque o amor é paciente, até que o espírito aprenda e vá galgando os degraus e chegue até Deus. Vejam vocês que na parábola do filho pródigo, o pai não manda os exércitos para ir lá buscar logo o filho, porque na teologia da graça seria isso. Eu vou ficar aqui comendo a comida dos porcos porque meu pai vai mandar me buscar. Não acontece isso. Então, se você está bem lembrado, se você está bem lembrada desta parábola, minha irmã e meu irmão, então você deve estar lembrando que o rapaz é que faz o esforço, primeiro o arrependimento. Sim, primeiro ele se arrepende. Por que eu estou aqui comendo a comida dos porcos? Meu pai é rei. Eu estou aqui por livre escolha. Eu vim para aqui, para esse lugar horrível, eu quero sair daqui. E na hora que ele se arrepende, que ele faz o esforço, que ele começa a andar de volta para a casa do pai, e o pai avista e diz, ali é meu filho. Ele chama os seus serviçais, os seus soldados, os seus exércitos e diz, vão lá buscar meu filho. Aí sim. Então, pela teologia da graça, não é preciso fazer nada disso. Pela teologia que as religiões muito ortodoxas, pé da letra, andam aí pregando e divulgando com um sem número de adeptos, é nesse nível. Fique onde você está, porque você não precisa fazer nada, porque o poder de Deus é muito maior e Deus pode tudo, inclusive salvar você. Basta você querer. Eu quero, Senhor, e a salvação virá. A doutrina espírita, o pensamento de Ubaldi, que comunga com os ideais espíritas, são radicalmente opostos a isso. Ou o indivíduo faz o esforço de se aproximar, ou ele vai ali aos poucos, galgando, arranhando suas unhas na terra, arranhando seus joelhos, arranhando seus cotovelos, mas ele vai no deserto, passando sede, passando no meio dos pântanos, no meio dos animais perniciosos, tomando chuva, neve,
até que ele se levanta, ganha forças e vai em direção ao Pai? Ou então ele vai aguardar que a lei de causa e efeito vá impulsionando para que ele percorra com suas próprias pernas esse caminho de retorno ao Pai. E esse processo só é possível pela reencarnação. Então, reencarnação é lei de Deus. E como lei de Deus, gravem bem isso, irmãos e irmãs. Isso aí é um ensinamento que eu aprendi, não estou aqui pregando nada para ninguém de novo. E como lei de Deus, ela é lei de amor. Ela é lei de justiça. É lei de misericórdia. Então, reencarnação não é punição. Reencarnação não é olho por olho, dente por dente. Reencarnação não é barganha. Reencarnação é amor. É aprendizado pela pedagogia do amor e da misericórdia divinas. Agora nós, preguiçosos, desobedientes, astutos, maliciosos, queremos o quê? Sombra e água fresca, uma vida tranquila. Eu sou a filha de um rei, eu mereço uma coroa, Mereço o quê? Jesus numa cruz e eu achando que eu mereço uma coroa? Jesus numa cruz e eu achando que eu mereço teologia da prosperidade? Licença, mas é muita infantilidade. Me perdoem se vocês comungam com esses ideais, não estou aqui para ofender ninguém, mas não faz sentido. Simplesmente isso não faz sentido. Então vamos colocar a cabecinha no lugar, vamos exercer uma autocrítica sobre nossas vidas e vamos usar como parâmetro a vida do Cristo. O que é que nós estamos fazendo? Nada, a não ser piorar a nossa situação. Então, irmãos, irmãs, queridas, queridos, por favor, vamos trazer para a nossa vida um senso de responsabilidade. O indivíduo passa a vida inteira aprontando, passa a vida inteira maltratando o semelhante, excluindo, discriminando. Mas eu estou com Jesus, agora eu resolvi seguir a Cristo. E o que foi feito? Apagou? Você tem uma responsabilidade. A doutrina espírita nos convida para respondermos até pelos nossos pensamentos. Pensamento tem repercussão moral. Quanto mais um ato, quanto mais algo que nós possamos fazer que vai prejudicar, constranger alguém, uma ação até perniciosa, uma ação até criminosa que venhamos a cometer, temos que responder. E uma vida não basta. Então, as sucessivas reencarnações, aprendizado na paciência, no amor para cada um de nós. Então, como eu falava para vocês, feito aí essa digressão mais importante para poder a gente contextualizar e entendendo, para Kardec chegar até esses conceitos de reencarnação, muitos estudos, pesquisa, a paciência amorosa do Espírito da Verdade, para que ele entendesse que o que os hinduístas falavam, o que o budismo pregava, o que as religiões orientais, de uma forma geral, falam, inclusive o judaísmo, que na sua base é reencarnacionista, e também o cristianismo, que no início era reencarnacionista, depois concílios da igreja, vamos tirar a reencarnação, enfim, Isso levou Kardec a um reposicionamento da doutrina. Não mais somente como uma doutrina ali circunscrita ao conhecimento europeu. E aí nós chegamos naquela síntese que Herculano Pires fala brilhantemente. O Espiritismo como uma síntese do conhecimento humano. Exatamente. Então, a nossa cultura, os nossos saberes múltiplos e diversos, o saber científico, filosófico, artístico e até mesmo o senso comum e os saberes religiosos, eles todos contribuem trazendo o de melhor para que a doutrina cresça, para que a doutrina cada vez mais consolide os seus objetivos e os seus princípios. Irmãos e irmãs, nesse sentido, o professor Pietro Baldi foi se inspirar no Livro dos Espíritos. Ele podia dizer, eu tenho aqui o meu caminhar inspirado por sua voz, mas ele foi se inspirar no Livro dos Espíritos. O professor Pietro Baldi foi se inspirar também no Bardo Todol.
que é o Bardo Todol? O Bardo Todol é o livro tibetano dos mortos. E lá no livro Pietro Baldi, o Terceiro Milênio, nosso querido José Amaral, já desencarnado, nos conta. Em 1954, estávamos em Campos do Jordão, São Paulo, e o Baldi escrevia Problemas Atuais. Já havia escrito 2 capítulos sobre a reencarnação, quando, na residência do Dr. Raul, olhando os livros de Direito e de Cultura Geral de sua estante, apareceu aos nossos olhos o livro tibetano dos mortos, o Bardo Todol, fazendo abordagem semelhante à qual o Baldi já tinha escrito. A correspondência foi tão grande que o professor homenageou aquele livro encontrado com mais um capítulo, Teoria da Reencarnação. Percebem, irmãos? Isso é uma grandeza, porque ele podia dizer assim, não, eu já tenho aqui escrito meus capítulos, não preciso. Mas a reverência, quem veio primeiro, os tibetanos, o budismo, o hinduísmo, Kardec. Então vejam como o Baldi nesse aspecto se mostra de uma humildade, de uma simplicidade, reverência àqueles que vieram e ensinaram antes. Então ele lê o Bardo Todol, ele acrescenta mais 2 capítulos e ele traz para nós a essência do que seria a reencarnação, o que seria a palingênese. E agora vamos ver o que ele escreveu lá em Problemas Atuais. Peguei só um trechinho porque aqui nós temos uma limitação de tempo, óbvio, natural que seja assim, e o livro tem uma extensão de vários capítulos, mas fica aqui o convite para que vocês leiam, se tiverem inspiração, vontade, o Bardo Todol e também o Problemas Atuais de professor Pietro Baldi. O Problemas Atuais está disponível aqui na internet em PDF. Nem todo mundo consegue ler em tela, né? De computador, tudo bem, mas o livro pode ser adquirido pelas livrarias físicas e virtuais. Vamos lá então. Na América do Sul, e sobretudo no Brasil, interessam-se as massas por essa doutrina, dado que faz parte integrante do espiritismo de Allan Kardec aí difundido, que é a teoria da reencarnação. E agora ele vem. A teoria da reencarnação é de clareza tão intuitiva e de logicidade tão evidente que, da mesma forma que a existência de Deus, não sentimos necessidade até agora de ocupar-nos dele diretamente. Tanto mais que essa teoria está subentendida em cada página da obra e implícita na solução de cada problema. Vejam vocês, em 1951, 54, 51 o Baldi visita, 54 ele está escrevendo o livro. Então, nesse interregno aí, né, 51, 54, maturando, né, as suas percepções, o Baldi já percebe a alma brasileira. Então, o brasileiro é propenso, como ele diz aqui, né, as massas brasileiras interessam-se pela teoria da reencarnação. Isso é 1954, agora imaginem hoje, com o avanço que tivemos da tecnologia de comunicação como a internet, difusão do pensamento de Baldi, milhares de palestras espíritas que acontecem nos centros espíritas, semanas espíritas, eventos no Brasil todo, fora filmes, novelas, casos que abalaram a nossa sociedade. Imaginem aí, irmãos e irmãs, hoje é até trivial, as pessoas usam até a palavra reencarnação, até no sentido até de brincadeiras, assim, de conversas assim, sem maiores repercussões, mas significa que a semente já está ali. Quantas pessoas falam assim, nessa vida aqui eu fiz tal coisa, mas na próxima, e às vezes nem são espíritas. E pessoas que também dizem, se tiver uma outra vida, na próxima eu queria... Por que falam assim? Porque intuitivamente sentem que a ideia é verdadeira, que existe uma base de reencarnação, de oportunidade, uma vida após esta vida. E o Baldi reconhece. A teoria da reencarnação é de uma clareza, ela é tão intuitiva que nem precisa a gente estar explicando tanto essa teoria em si, porque ela já brota naturalmente, ela já vem subentendida. Isso ele está escrevendo aqui cerca de 100 anos, quase, depois do Livro dos Espíritos. Então, todo o avanço que a ideia espírita teve no Brasil, nós já tínhamos aqui a publicação de uma boa parte de livros do Chico Xavier, André Luiz ainda nem tanto, mas, por exemplo, Missionários da Luz, no seu capítulo 13, a reencarnação, quando trata da reencarnação de Sigismundo, já estava publicado. Então,
Então nós temos aqui um manancial nesse país, algo assim fantástico em termos de reconhecimento da reencarnação como uma lei natural. Vamos seguindo aqui com o pensamento do professor Ubaldi sobre a reencarnação, e olha o que ele vai dizer aqui no livro O Sistema, Gênese e Estrutura do Universo, segunda parte, Análise Crítica, capítulo 17, Significado da Morte e da Reencarnação. Da mesma forma, não se poderá impedir que a reencarnação seja verdadeira, só pelo fato do catolicismo sul-americano a combater. O catolicismo europeu nem sequer se interessa por isso e não a combate. Nós vemos aqui uma crítica assim que o Ubaldi faz de uma forma assim bem leve, né? Com um leve toquezinho aqui de humor assim bem tranquilo, né? O catolicismo europeu não está nem aí para esse processo de reencarnação, nem está se ocupando disso. Mas o sul-americano, né? Que os ânimos mais acirrados, as disputas pelos chamados fiéis, as questões ligadas aos territórios de domínio de cada uma das religiões, ainda existe algum tipo de, digamos, de disputas. Essa semana mesmo eu estava vendo na internet um padre explicando o que seria psicografia. Imaginem vocês, um padre, com todo respeito pelo seu estudo teologal, pela sua caminhada de espiritualidade, não estou desfazendo disso. Mas é muito estranho um padre vir querer explicar o que é psicografia. Eu até fiquei fazendo um pequeno exercício ali, dizendo assim, como será que ele iria reagir se eu, como espírita, falasse, hoje eu vou explicar para vocês o significado da hóstia. Como será que ele iria reagir? Eu acredito, né, me perdoem aqui o julgamento, por favor, não me levem a mal, mas acredito que ele ia dizer assim, olha, sua intenção, senhora, é das melhores, tudo bem, mas a senhora não tem autoridade, a senhora não tem vivência, a senhora não tem conhecimento para explicar o que significa uma hóstia. Da mesma forma, eu quero expressar aqui minha opinião, meu olhar e meu sentimento com relação à atitude desse padre. E me limitei para não entrar em maiores polêmicas, que polêmica é péssima em rede social, é horrível e adoecedor, e pior ainda com pessoas que eu nem conheço, Deus me livre. Eu quero espalhar amor e felicidade por onde eu vier, por onde eu passar, onde eu estiver. Então eu me limitei apenas a dizer, psicografia foi muito bem explicada por Allan Kardec e por André Luiz. E botei lá escrito, ponto final. Então, quem quiser conhecer bem o que é psicografia, vá buscar Kardec e André Luiz. Tem outros autores, Suzy, que explicam? Temos muitos autores. Eu quero estudar Carlos Torres Pastorino, técnica da mediunidade. Você vai encontrar muita coisa bacana, mas Pastorino bebeu aonde? Kardec e André Luiz. Eu vou pegar aqui alguns livros do Divaldo sobre mediunidade. Pode pegar, mas você vai ver que a essência está em André Luiz e está em Kardec. Então, irmãos, da mesma forma sobre a questão da reencarnação. Então, a reencarnação, ela vem de uma raiz muito antiga, muito ancestral. O hinduísmo tem mais de 10 mil anos, o budismo mais de 2.000 anos. O espiritismo sim, que é novinho, né? 1957 para cá, bem novo, mas bebeu nessas fontes. Porém, se aprofundou a tal ponto de André Luiz, pela primeira vez na história da humanidade, explicar como acontecia o processo da reencarnação. Ele pegou uma reencarnação, digamos, sem maiores entraves, uma reencarnação muito bonita, um espírito que trabalhou anos no umbral, nas regiões de dor e sofrimento, resgatando pessoas. Um espírito que vai antes dialogar com os pais, um espírito que faz todo o processo de compensação de vibrações do ambiente do lar consigo mesmo, um espírito que participa do planejamento reencarnatório, um espírito que vai estar ali todo assessorado não só
pelos seus, digamos, familiares já desencarnados, como a avózinha, futura avózinha que veio, a equipe de Alexandre, André Luiz, mas diversos espíritos que ele ajudou a sair da região de dor e sofrimento, que foram ajudá-lo para dar um suporte, para dar aquela ajuda, sabe assim, aquela torcida do tipo, vamos lá te dar uma força? Estavam presentes lá na reencarnação de Sergimundo. Essa reencarnação é uma reencarnação muito especial, porque muitas reencarnações aqui no globo terrestre não acontecem dessa forma. O espírito vem naquela questão mesmo de reencarnação compulsória, vem de forma inconsciente, a reencarnação é planejada pelo anjo da guarda, pelos espíritos amigos, familiares, pela equipe espiritual. Os espíritos não têm livre-arbítrio, da mesma forma que desencarna inconsciente, reencarna inconsciente. Então ali André Luiz dá um show. E depois, no decorrer, né, dos seus outros livros, ele vai trazendo outros exemplos, outros fatos assim, que vão acrescentando e nos ajudando a entender. Mas ali inaugura em Missionários da Luz o entendimento da reencarnação. Posteriormente também nós vamos encontrar Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, também espíritos em processo de reencarnação com maiores detalhes. Então, a obra de André Luiz ela é toda salpicada. Você vai encontrar em Nosso Lar as reencarnações de espíritos já em Nosso Lar, espíritos já reencarnando em outros livros, mas é ali, em Missionários da Luz, que nós vamos encontrar, que nós vamos beber naquela fonte, naquela riqueza de detalhes. Então, vejamos aqui, continuando o balde com o sistema e o processo reencarnatório, porque aqui tem autoridade para falar, porque bebeu em Kardec, bebeu no bar do Todol e foi inspirado por sua voz, e fala com humildade, não fala para desmerecer ninguém, não fala para dar lição em ninguém. Vamos lá? O conceito de uma criação espiritual que ocorra toda vez, individualmente, a cada nascimento, quebra todo o conceito de equilíbrio e de continuidade, fazendo do universo material e espiritual uma desordem absurda e caótica a cada novo nascimento, absurda e caótica em que nada mais se compreende, Seguindo, essa ideia de uma criação da alma a cada novo nascimento pode ser colocada ao lado da ideia que diz ser a Terra o centro do universo, em torno da qual o Sol gira, como também a ideia do homem como único habitante objetivo da criação. E ainda a concepção antropomórfica de um Deus que pensa e age à semelhança do homem. Vejam que profundidade nesse conceito de Ubaldi. Ele diz: acreditar na unicidade da existência. A alma foi criada naquele momento para ocupar aquele corpinho que está sendo gerado ali no ventre da mamãe. Então, uma primeira alma que vai habitar ali é ela, a dona daquele corpinho. Foi criada, recém-saída, acabou de sair, fresquinha, nas mãos de Deus, e foi lá habitar aquele corpinho. Então, a vida única daquela alma naquele corpinho. Aí o Ubaldi nos coloca na seguinte situação. Ele quer dizer aqui que essa ideia é tão pueril, é uma ideia assim tão, chega a ser até tosca, que ele diz assim, pode até se comparar, poderíamos até atualizar isso aqui, né, ao que apareceu recentemente, teoria da Terra plana. Meu Deus, é até doloroso a gente falar isso em pleno século XXI, mas tivemos irmãos que passaram por isso, né? Então aqui ele chama atenção, dizer que a cada nascimento, a cada novo corpo, você tem uma alma nova, recém-saída das mãos do Criador, é a mesma coisa de acreditar que a Terra é o centro do universo. Olha que coisa. É a mesma coisa você achar que tudo gira ao redor da Terra e que a Terra é plana, que o homem é o único habitante de todo esse universo, que a gente olha para o céu estrelado, aqueles bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, somos os únicos habitantes aqui, não tem mais nada lá fora. Meu Deus! E ainda, ele encerra aqui
com uma possibilidade mais absurda, aquela concepção antropomórfica de Deus. Deus, um homem velho, sentado num trono de barbas longas, anjinhos voando. Definitivamente, irmãos e irmãs, não dá. Você vê a desigualdade que nós vivemos, você vê as diferenças com as quais nós estamos envolvidos. Você vê uma lei de causa e efeito. Você vê agora como as televisões estão mostrando a faixa de Gaza toda destruída e você olhar para aquilo ali e achar que é uma única existência, enquanto outros estão aí vivendo na opulência, na felicidade, ou pelo menos na ilusória felicidade, saúde, e está tudo certo. Não é possível. Então, esse conceito aqui, o Baldi diz, não dá. E aí ele vai completando dizendo, o mais estranho é isto. Justamente alguns dos que mais admitem a teoria da reencarnação, porque faz parte de sua doutrina religiosa, precisamente negam também, por outro lado, a teoria da queda, porque faz parte de outra religião. Que coisa, né? Que bobagem é essa de ficarmos disputando fiéis territórios? Espiritismo, Herculano Pires, síntese do conhecimento humano. Kardec bebeu em diversas fontes. As mensagens do Espírito da Verdade são de múltiplas origens. Nós não vamos ter mensagem de Espírito Espírita. Temos ali padres, párocos, afeiçoados ao protestantismo, vários espíritos. Então, quando chegamos numa ideia de teoria da queda, de uma possibilidade de uma criação única espiritual, depois essa derrocada e acharmos, não, isso aí é outra religião, eu já não aceito. Agora, a ascensão de simples ignorante até Deus, essa eu aceito, porque essa é originalmente espírita? Não, isso aí já fica estranho. Então, são reencarnacionistas o budismo, o hinduísmo, como falamos há pouco, né, o judaísmo, o catolicismo nas suas origens. Mas olharmos para a teoria da queda e rejeitarmos, a reencarnação, ela passa a ter sentido quando você olha e diz, por que eu estou nesse lugar? Por que eu tenho que subir essa escada? Então, existe uma lei de causa e efeito. Eu subo essa escada porque eu desci. E foi por vontade própria. Vejam lá o filho pródigo. Vamos ver aqui a conclusão do pensamento de Ubaldi. Os que admitem a reencarnação e negam a teoria da queda, não percebem como estão ligadas estreitamente as duas coisas. E que negando a queda, negam também o antissistema e tudo mais que possa explicar a presença da morte e dessa alternativa vida-morte, chamada reencarnação. Sem a queda, não se justifica a reencarnação. Há quem nega, mas deve negar também a outra, pois não possui elementos para justificá-la. Como justificar a reencarnação? Como? Qual é a origem da reencarnação? Vamos então para a questão de número 85 de O Livro dos Espíritos. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Responde o Espírito da Verdade, o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Lógico, Kardec então disse, se o mundo espírita preside, é o supremo, sobrevive a tudo, então para que existe o mundo material? Vamos então para a questão de número 86? O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Responde o Espírito da Verdade, sim, eles são independentes e não obstante a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. E aí, irmãos e irmãs, vocês estão vendo a grande equação da substância.
aí no pé do nosso slide. Matéria, energia, espírito, que é um eterno respiro de Deus, que é aquela letra ali no meio, a ômega, que significa exatamente esse eterno vir a ser, que nos leva à nova civilização do espírito. Queridos irmãos e irmãs, fiquem com essas reflexões. Já trouxe muitas coisas aí hoje, né? Para vocês fazerem aí as suas pesquisas, porque o espírito é isso, é um leitor, é um pesquisador. Adiante então suas leituras, dê uma olhada mais profunda aí nos capítulos do livro Missionários da Luz, do Livro dos Espíritos e também de problemas atuais. E eu vou voltar oportunamente trazendo a complementação desse nosso tema de hoje, dessa interface Kardec, Ubaldi e o Bardo Todol, com esse grande tema imbricado aí da reencarnação. Agradeço a vocês pela atenção, por esse cuidado, por esse carinho, ao nosso querido Núcleo de Produção Audiovisual Clara de Assis, e fica aqui o nosso abraço fraterno. Muita paz, que Deus nos abençoe. Até a próxima!